Você sabe muito bem o que é o desânimo. Só que nós sabemos muito bem, irmãos, que existe um ponto na nossa vida que nós podemos chamar de um ponto de equilíbrio. E que todas as vezes em que alguma coisa tende a ultrapassar esse ponto, isso costuma nos trazer dano. Nós sabemos muito bem, irmãos, que tem áreas da nossa vida que, se elas forem exageradas demais, que se elas chegarem em um determinado limite, aquilo vai nos causar dano. Nós temos que procurar, irmãos, conduzir a nossa vida de forma que determinadas áreas da nossa vida nunca cheguem no extremo. Então, quando a gente fala aqui, te convida a aliviar a bagagem do desânimo, a gente não está falando de uma ocasião ou outra em que você se sinta desanimado. A gente está falando de uma circunstância onde talvez você se encontre há muito tempo desanimado. A gente está falando de um estilo de vida onde talvez você tenha vivido mais desanimado do que qualquer outra coisa. A gente está falando daquilo, irmãos, que já ultrapassou uma linha de segurança e está trazendo dano para a sua vida. É sobre isso que nós precisamos ficar atentos. É sobre isso que nós precisamos refletir naquilo que a palavra vai nos dizer hoje. E, se for necessário, buscar em Deus enfrentar esse desânimo para que nós possamos vencê-lo, para que ele não venha nos vencer, para que ele não venha nos derrubar. Você sabe o que é o desânimo? Repito, a falta do ânimo, a falta da motivação, a falta da esperança. Olha, o desânimo pode vir em função de uma pressão que você esteja vivenciando. Olha, o desânimo pode vir por conta de uma frustração que você tenha. O desânimo pode vir por conta de um problema, de um relacionamento interpessoal, onde acontece alguma coisa e aquilo te desanima em relação a esse relacionamento. O desânimo pode vir por conta de um problema financeiro, de eventos traumáticos, de mudanças significativas na sua vida. Ele pode mesmo ser resultado de uma estagnação em que você esteja vivendo. O desânimo, irmão, quando falamos que ele ultrapassa essa linha, esse limite, ele afeta o seu bem-estar, ele afeta a sua produtividade, ele afeta a sua qualidade de vida. Você pode, por conta de um desânimo, experimentar baixa autoestima. Você pode passar a ter desinteresse por atividades que sempre teve interesse. Você pode perceber falta de energia em si mesmo, pessimismo. E, por fim, dependendo do nível da gravidade desse desânimo, você pode buscar o isolamento, que é uma das coisas mais prejudiciais que existe para um ser humano, porque Deus não nos criou para o isolamento. Então hoje a gente vai conversar aqui sobre o desânimo, a gente vai bater um papo sobre o desânimo, a gente vai buscar entender algumas coisas sobre o desânimo para, sobretudo, fazer com que isso seja uma forma de avaliarmos a nós mesmos e colocarmos nossa vida diante de Deus. E eu quero te perguntar, quantos aqui estão vivendo um momento de desânimo na sua vida? Difícil responder isso na igreja, né, irmãos? Difícil, né? Quantos aqui estão vivendo um momento de desânimo na sua vida? Quem tem coragem? Quantos aqui estão vivendo um momento de desânimo? Pastor, eu estou desanimado. Eu estou fazendo essa pergunta com você justamente para que ela sirva como uma dinâmica para a primeira coisa que a gente precisa conversar. Ela é proposital, essa pergunta, sabe por quê? Porque a primeira coisa, irmãos, que a gente precisa ser franco em relação ao desânimo é reconhecer. Você precisa reconhecer. Reconheça se você está desanimado. Essa simples pergunta, por alguns segundos que nós fizemos e você ficou, eu falo ou não falo que eu estou desanimado? Eu reconheço ou eu não reconheço que eu estou desanimado? Pode ser talvez a rotina que você esteja vivendo na sua vida. E, irmãos, não tem jeito, olha, tem coisa na nossa vida que não dá para a gente jogar para debaixo do tapete. Tem coisa na nossa vida que não dá para a gente, irmãos, querer esconder. Tem coisa, irmãos, na nossa vida que não dá para a gente fingir que não está acontecendo. Tem coisas que a gente precisa assumir. E você precisa, em primeiro lugar, reconhecer se você está desanimado.
Alguma área da sua vida que você enfrenta o desânimo? Há alguma circunstância hoje no qual você reconheça que você está desanimado? Irmãos, dentro disso que nós falamos aqui, há algo afetando a sua vida, prejudicando a sua vida. Tem algo que já passou de um limite e que você talvez fica naquela, não, eu não dou o braço a torcer, não é bem assim, é só um momento passageiro. É um momento passageiro desde quando começou o ano? Olha, é um momento passageiro desde o ano passado? É um momento passageiro talvez há anos e nada muda, e você vive hoje debaixo de um jugo, debaixo de um fardo chamado desânimo, e você começa a querer dizer para você que não é nada demais. Meu irmão, reconheça. Reconheça, porque um ponto básico, irmãos, é fundamental, e fundamental é que não existe cura para aquele que insiste em permanecer na negação. Irmãos, a gente nunca é curado daquilo que a gente não reconhece. Olha, a pessoa que não reconhece o seu mau temperamento nunca vai ter uma transformação no seu temperamento, porque não reconhece. Um casal que não reconhece que a vida conjugal está em crise, essa vida conjugal nunca vai melhorar, porque o casal não reconhece. Um pai que não reconhece que não tem sido um bom pai, nunca vai ter uma paternidade melhor, porque não reconhece. Um filho que não reconhece que não é um bom filho, nunca vai se tornar um bom filho, irmãos, porque não reconhece. Um funcionário que não reconhece que está sendo um mau empregado, um mau profissional, nunca vai melhorar na vida profissional, porque nada acontece, irmão, se a gente não reconhece. Nada acontece se a gente não reconhece. A gente precisa a todo momento, irmãos, na nossa vida reconhecer. E a respeito do desânimo, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer. Olha, o desânimo, por exemplo, ele está presente na Bíblia, em alguns personagens nós podemos encontrar, ainda que em contextos e formas diferentes, a gente pode encontrar o desânimo na Bíblia. Eu posso dizer para você, por exemplo, que naquele momento em que Moisés morre, você conhece a história do povo de Israel, naquele momento em que Moisés morre, Josué assume a liderança do povo, Josué vivia um medo que poderia desencadear um desânimo na sua vida. Se você for parar para pensar, para lembrar, quais são as palavras de Deus a Josué assim que ele assume a liderança do povo de Israel? Está lá em Josué capítulo 1, versículo 8, versículo 9, por ali. Deus vai dizendo o que para Josué? Josué, não temas, nem te apavores, não temas, nem desanime, porque o Senhor que esteve com Moisés é contigo. Então seja forte e corajoso, não tenha medo e nem desanime. Aí eu quero que você pense aqui comigo numa coisa. Você acha que Josué estava desanimado ali? Não estava não. Josué estava, o que Josué estava sentindo naquele momento, irmãos? Josué estava sentindo medo. Medo. É só você analisar o contexto. Pega a representatividade que é Moisés, a importância que tem Moisés na história daquele povo. Todo o tempo que Moisés convive com aquele povo hebreu, desde o seu nascimento, desde a sua ida para Midian, desde quando Deus traz ele de volta, ele que vai lá e enfrenta Faraó. Não importa se ele era um medroso que lá na sarça falou para Deus que não sabia falar, que ia ter dificuldade, não importa se ele diante de Deus, não importa se ele dentro do seu quarto, é aquele medroso que coloca os seus medos diante de Deus. Ele deixa os medos diante de Deus, pega a coragem que Deus o dá, vai lá e fala com o Faraó, enfrenta Faraó, tira o povo do Egito, chega de frente do Mar Vermelho, Deus manda ele estender o cajado e o mar abre, o povo passa a pé seco, e ele vai vivendo várias coisas ali com aquele povo, e Moisés morre, não entra na terra prometida. Quando Moisés morre, quem estava desanimado? Era Josué? Não, era o povo. Interessante isso aqui, porque quando Moisés morre, Josué tem medo, Josué não está desanimado. Desanimado está o povo. Desanimado está o povo. Só que o que Deus está percebendo? O que Deus está vendo? Deus está vendo que o medo do líder atrelado ao desânimo do povo pode causar desânimo no líder. O cenário ali é interessante porque o que Deus está vendo é que o medo do líder com o desânimo no povo futuramente pode causar desânimo no líder. Por isso que a palavra de Deus para ele é: Josué, não tenha medo, não temas. E nem desanime. Esse desanimar não era algo ainda real, era algo que poderia se tornar uma realidade.
uma realidade. Aquilo, irmãos, que nós vivenciamos hoje, determinadas crises, determinadas situações que nós enfrentamos com medo, determinadas situações que nós estamos envolvidos em lugares onde pessoas estão desanimadas, pode fazer com que aquilo se torne desânimo na nossa vida. Então, cuidado. Cuidado com os seus medos, cuidado com as circunstâncias onde você está inserido, cuidado com o ambiente onde você está envolvido, isso pode se tornar um desânimo amanhã. Josué foi alertado por Deus a respeito desse desânimo. Elias, você conhece muito bem, esse talvez seja um personagem clássico, enfrentou aquele famoso desânimo ali, que muitos de nós não conseguem explicar. Pode voltar. Elias vivenciou aquele desânimo ali que nós muitas vezes não conseguimos explicar. Alguém que, olha só que interessante, alguém que não está fracassado, mas está desanimado. Porque a gente pode pensar que o desânimo é o resultado só de quem está fracassado. E Elias, ele contradiz a gente. Quer alguém mais bem-sucedido e desanimado do que Elias? Você pode estar bem-sucedido e desanimado. Isso é interessante, porque Elias, ele contradiz a nossa lógica, porque a gente atribui a uma pessoa desanimada, geralmente um fracasso, uma crise, uma decepção, uma pressão, um problema interpessoal, uma mudança significativa. Não, Elias está realizado. Pense em alguém realizado ministerialmente, esse alguém é Elias, irmãos. Elias começa o ministério dele com o rei Acabe dizendo que não ia chover e não chove. Depois ele vai lá para a beira do riacho de Querite, Deus manda um animal levar comida para ele. Depois ele sai de lá, vai para a casa de uma viúva, multiplica o azeite e a comida da viúva. Depois ele vai e enfrenta os profetas de Baal, vence. Deus mostra o poder ali na frente de todo mundo, ele tira a onda ali com todo mundo, depois ele vira e fala, agora você se prepara que vai vir uma chuva aí forte aí, eu estou vendo uma nuvem bem pequenininha, do tamanho da mão de um homem, ela está vindo bem distante, vem chuva por aí, você pode correr, e vem chuva. Então Elias ele está experimentando o quê? Está experimentando realização, irmãos. Elias está experimentando vitórias, experimentando bênçãos. Mas quando a mulher lá fala que vai fazer com ele o que ele fez com os profetas, ele vai lá e desanima. E senta lá debaixo de uma árvore e fala que quer morrer. E Deus tem que mandar um anjo lá para poder levantar Elias. Por quê? Porque Elias experimentou o desânimo que eu e você podemos experimentar. Jeremias, profeta, você sabe muito bem, que profetizou ali antes do exílio, ficou alertando o povo, alertando, viveu tanta decepção, viveu tanta perseguição, irmãos, que teve um momento que Jeremias desanimou. Escreveu um livro inteiro de lamentações, porque teve um momento que desanimou. Os salmistas, irmãos, experimentaram desânimo. O salmista do Salmo 42 está numa situação de tristeza na alma e olha para dentro de si e fala, ô alma, por que você está assim tão triste? Por que você está perturbada dentro de mim? O salmista lá do Salmo 40, provavelmente após ter passado por um período de desânimo, ele vai dizendo assim, olha, eu depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um poço de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou-me num local seguro, colocou um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Mas sabe por que o salmista pode dizer tudo isso? Porque um dia ele reconheceu que estava desanimado. Não tem cura, irmãos, para quem não reconhece. Sabe por que tem marido que nunca transforma? Porque não reconhece. Sabe por que tem marido que nunca melhora? Porque pensa que é o melhor homem do mundo. Sabe por que tem mulher que não melhora? Porque não reconhece. Sabe por que tem gente que nunca melhora na vida cristã? Porque não reconhece. Sabe por que tem gente que nunca sai da religiosidade? Porque não reconhece. Sabe por que tem gente que nunca experimenta nada mais profundo em Deus? Porque vive numa vida de religiosidade e pensa que isso é espiritualidade, não reconhece. Irmãos, um dos grandes maus para o ser humano é não reconhecer. Por isso, meu irmão, reconheça.
Reconheça o seu desânimo, reconheça seus pontos fracos, reconheça aquilo que você precisa melhorar, reconheça as suas fragilidades, reconheça as suas limitações, reconheça os seus limites, reconheça as suas mais intenções e mais pensamentos que tentam dominar você. Reconheça os seus defeitos, reconheça, irmãos, aquilo que pode te puxar para o fundo do poço. Reconheça e diga: eu estou desanimado. Não é só uma coisinha qualquer. Olha, se tem uma linha, se tem um limite, eu já passei do limite. Sabe por quê? Porque eu estou há meses vivendo desanimado. É o trabalho que ocupa uma tonelada nas minhas costas. E todo dia, quando eu saio para trabalhar, eu sou a pessoa mais infeliz do mundo, porque eu estou desanimado. É um peso tão grande que não consegue me trazer em paz e alegria para a igreja cultuar, porque eu estou desanimado. Reconheça. Reconheça. O reconhecer não é de Deus. O reconhecer é seu. O reconhecer é seu. Eu estou vivendo um momento de desânimo. Reconheceu? Agora identifique. Tem diferença? Tem. Porque reconhecer é dizer eu estou. Identificar é se perguntar por que ou pelo que eu estou. Aí muda a análise. Agora não é mais apenas um passo de assumir, é buscar a causa, é buscar a raiz do problema. É fazer igual o salmista fez. Ô alma, ele está conversando com a alma. Ô alma, por que você está assim tão triste? Você acha que você é doido? Você não viu o salmista. Ô alma, por que você está assim tão triste? Ô alma, por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Então, ele já havia reconhecido que a alma estava triste. Ele já havia reconhecido que a alma estava perturbada. Agora ele vai tentar chegar nas causas. Ô alma, por quê? Por quê? Imagina você andando na rua e as pessoas olhando para você e você está, ô alma... Ô alma, por que você está desanimada? Ô alma, por que você está perturbada? É isso, irmãos, ele quer identificar. E eu pergunto para você, você está desanimado? Por quê? Por que você está desanimado? Por que você está desanimado com a sua vida profissional? Por que você está desanimado com a sua família? Por que você está desanimado com as relações interpessoais? Por que você está desanimado na sua vida espiritual? Por que você está desanimado no seu casamento? Por que você está desanimado nos seus projetos? Por que você está desanimado de tudo? Por que você está desanimado da vida toda? A pergunta é por quê? Por quê? E aí, irmãos, a gente pode, tentando te ajudar a fazer esse exercício, a gente pode chegar à conclusão que você pode estar desanimado por conta de fracassos e frustrações. E mais uma vez é preciso entender o que eu quero dizer com isso, porque a gente fala de fracasso e frustrações, irmãos, a gente aprende desde cedo que na vida a gente vence e a gente perde. Ora a gente vence, ora a gente perde. Então falar de fracassos e frustrações não é falar de nada que venha nos trazer surpresa, porque a gente sabe que na vida a gente vai fracassar. Inclusive como pai, quem tem filho pequeno, precisa aprender a fazer com que seu filho se frustre. Um dos males dessa geração é querer proteger e trazer uma superproteção tão grande aos filhos, que filhos hoje não estão se frustrando. Isso é um grande erro. Pais precisam deixar filhos se frustrar, porque o se frustrar faz parte da vida. Então a questão não é, irmãos, se a gente está vivendo um momento de fracasso e frustração. Sabe qual é o problema? O problema é que às vezes a gente entra em algum ciclo da nossa vida, irmãos, que a gente só coleciona fracasso e frustração. O maior problema de lidar não é quando a gente oscila entre fracassos e frustrações.
Um grande problema que a gente tem em lidar na vida é quando a gente entra num ciclo, irmãos, que a gente vem colecionando fracasso e frustração, fracasso e frustração, fracasso e frustração repetidamente. É como se, por último, se você fosse colocar na sua prateleira da sua sala, da sua estante, todos os fracassos e frustrações dos últimos anos, você teria enchido a estante e a prateleira da sua casa, porque os últimos anos têm sido um ciclo de fracasso e frustração. Aí é difícil lidar. Então o problema, irmãos, não é saber que a vida tem altos e baixos. O problema não é saber que na vida a gente perde, na vida a gente vence. O problema é quando a gente entra num ciclo, irmãos, só de fracasso e frustração. Isso pode trazer desânimo para você. É possível, irmãos, que você encontre a causa do seu desânimo por conta de expectativas frustradas. É uma das maiores causas de desânimo, expectativa frustrada. Ninguém mandou você esperar o que você esperou. Se você esperou, é problema seu, sem querer ser grosso. Mas é por conta disso que muitas vezes vem o nosso desânimo. Quem mandou você esperar o que você esperou? Domingo passado nós falamos aqui decepções, frustrações, desapontamentos com Deus. A gente entra às vezes num, irmão, de dizer que Deus vai fazer algo, coisa que Deus nunca disse para a gente. A gente entra numa relação, irmãos, às vezes com Deus, em que a gente coloca na nossa cabeça que Deus vai fazer desse jeito, e Deus está dizendo para a gente, eu não vou fazer desse jeito, eu vou fazer de outro. E falamos aqui domingo, tem porta que você nunca vai abrir, tem lugar que você nunca vai acessar, tem coisa que você nunca vai colocar a mão porque Deus não quer. Então, quais são as expectativas que você tem criado, por exemplo, nas relações interpessoais? Quais são as expectativas que você tem colocado no outro? Quem foi que te enganou te dizendo que você casou para que o outro atenda todas as suas expectativas? Isso é um dos maiores erros no casamento. Você não casou para isso. O outro não tem condições de atender as suas expectativas. A primeira coisa que você tem que desconstruir no casamento é que o outro não tem condições de atender às suas expectativas. Aonde você estava, em qual onda você viajou, para você pensar que a pessoa tem a obrigação de atender a expectativa que você criou. Não, ela não tem, e ela não vai atender, e você pode se frustrar e se desanimar. Você pode estar desanimado por desamparo, porque no momento que você mais precisou, aquela pessoa que deveria estar com você, caminhando com você, não estava. Ela deixou a corda, ela soltou a corda, ela saiu do caminho, você ficou desamparado, e o desamparo te trouxe desânimo. Olha, você pode estar desanimado por conta de falta de reconhecimento, porque talvez você espera reconhecimento o tempo inteiro das pessoas, e nem sempre você vai ter. Irmãos, reconhecimento é bom, mas não dá para a gente se relacionar com quem quer o tempo inteiro reconhecimento. É muito difícil. É muito difícil. De vez em quando, como líder, como pastor, eu encontro pessoas que o tempo inteiro querem reconhecimento. Não dá, irmãos. Não dá. Então, quando você vive na perspectiva que você quer reconhecimento em tudo, você vai se frustrar e a frustração pode trazer desânimo na sua vida. Olha, você pode estar desanimado por conta de estar sobrecarregado. Sobrecarregado. Você pode estar sobrecarregado na sua vida profissional, no seu trabalho. Sabe, uma das coisas que tem mais acontecido, você pode estar sobrecarregado na família. Na família. Qual é um dos momentos mais difíceis da família, irmãos? É quando alguém está doente. Quer colocar irmão para brigar? É só o pai ou a mãe ficar doente. E muitas vezes é essa sobrecarga na família que traz desânimo. É sobrecarga porque está tudo nas suas costas. É sobrecarga porque tudo é com você. É sobrecarga porque é você para tudo. Sabe uma das coisas que traz desânimo e sobrecarga? É papéis anulados e pessoas tendo que cumprir papel que não foram estabelecidos para cumprir. Sabe quando que um filho tem que ser chefe da casa? Quando ele casa. O problema é que tem filho sendo chefe da casa quando solteiro. Você sabe quando que uma mãe tem que ser pai? Nunca, ela tem que ser mãe, só que às vezes ela precisa ser pai. Então, essa anulação de papel na família, isso traz pressão, isso pode trazer desânimo. Olha, é possível
tentando identificar a causa do seu desânimo, é possível que você esteja desanimado por conta de um relacionamento que não tem reciprocidade. Sabe que relacionamento é esse? É aquele relacionamento de uma via só. Irmãos, grave uma coisa. Deus não criou relacionamento nenhum para ele ser vivido na base da anulação. Não existe relacionamento criado por Deus para ser vivido na base da anulação. Não existe relacionamento criado por Deus para ser vivido na via de mão única. Relacionamento é uma via de mão dupla. Ninguém aguenta um relacionamento que não tem reciprocidade. Um relacionamento onde você só faz. Onde você só cede. Porque quem só faz e quem só cede não está fazendo, não está cedendo. Grave isso, está se anulando. Deus não criou relacionamento para que a gente viva anulação. Sabe por que muito casamento acaba? Porque não há uma via de mão dupla, há anulação. Aí você pensa, nossa, o casamento, aquele casal vive as mil maravilhas, né? Aquele casal é uma bênção nada, você que pensa. Aquele casal não está em guerra porque alguém está se anulando. E esse que está se anulando está morrendo. Está morrendo. Casamento onde alguém se anula, esse que se anula está morrendo. Ninguém foi criado para viver anulação. E viver anulação por muitos e muitos anos, viver uma via de mão dupla, viver um relacionamento que não tem reciprocidade, traz desânimo. A gente está falando o ano inteiro de novo, eu querendo apontar para o banner, eu estou com essa mania. Acabar mudando esse banner aqui, que eu falo mais de identidade e propósito do que tudo. A gente está vivendo o ano da identidade e propósito. Sabe por que tem gente desanimada? Sabe por que tem gente desanimada? Porque ainda não encontrou o seu propósito de vida. Aí sabe como você se sente? Como um perdido. Como um perdido. Quem não entende o seu propósito, se vê como perdido. Sabe o que a gente ouve muitas vezes? Já estou com 40, já estou com 50 anos e me pergunto, o que está acontecendo com a minha vida? É gente que não entendeu o seu propósito. E porque não entende o seu propósito, vive o desânimo. Olha, é possível você estar desanimado por conta de eventos traumáticos. Perdas, acidentes, crises. Um evento traumático atrás do outro, isso pode trazer desânimo para você. Para a gente concluir nosso raciocínio aqui, reconheceu, identificou, reconhecer e identificar. Você reconheceu e identificou, agora é o nosso ponto final, em frente. É preciso enfrentar e vencer o desânimo. Irmãos, o desânimo não é para nos vencer. O desânimo é para ser vencido por nós. O desânimo, quando ele chega na minha vida, é para que eu o enfrente. Então, a gente precisa entender que a gente precisa enfrentar o desânimo. Enfrentar o desânimo. Diga após mim, eu preciso enfrentar o desânimo. Mais uma vez todos juntos, eu preciso enfrentar o desânimo. Em frente, irmãos. Em frente. Olha, em frente como aquela causa que você coloca na cabeça que você não aceita ficar do jeito que está. Em frente. Em frente como você que é mãe, como se fosse algo relacionado ao seu filho, que você jamais te prostraria, você enfrentaria o que fosse por conta desse seu sentimento de maternidade, por conta desse paternalismo, você enfrentaria qualquer coisa pelo seu filho. Enfrente por você, enfrente o desânimo que toma conta da sua vida hoje. Pastor, como enfrentar o desânimo? Como enfrentar aquilo que não é palpável, como enfrentar aquilo que não é físico, que eu não consigo pegar, como fazer um enfrentamento em relação ao desânimo? Eu vou te dizer, em primeiro lugar, assuma o seu senso de responsabilidade. Você pode dizer isso comigo?
Assuma o seu senso de responsabilidade. Você sabe qual é uma das coisas mais comuns de quem está desanimado? É querer usar de um senso de justiça. Você quer que é o senso de justiça? É aquilo que ele se coloca numa posição e o culpado sempre é o outro. Olha, foge de senso de justiça. Se você está desanimado, você não precisa de senso de justiça. Você precisa de senso de responsabilidade. O que eu quero dizer com isso? Tem coisas que você pode não querer fazer, mas você precisa fazer. Isso é senso de responsabilidade. Porque a gente muitas vezes quer se agarrar no senso de justiça. Ah, mas essa pessoa é isso e aquilo. Ah, mas aquele lugar é assim. Ah, mas aquela igreja. Ah, mas aquele trabalho. Ah, mas esse casamento. Ah, mas eu faço tanta coisa. Ah, mas sou eu. Sai de senso de justiça e entre em senso de responsabilidade. Você não vence e não enfrenta o desânimo com o senso de justiça. Você precisa de senso de responsabilidade. Olha, você pegou algo para fazer, você não vai desanimar e largar não, meu irmão. Você vai cumprir, você vai entregar, você vai fazer. Você tem algo para dar conta na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, você vai fazer, porque você não vai ficar, irmãos, à mercê de senso de justiça, não. Você vai agir com um senso de responsabilidade, você vai agir com responsabilidade. Você pegou, você vai entregar, você vai fazer da melhor forma possível. Acorde todos os dias diante do seu desânimo e diga: eu sou alguém responsável. Acorde todos os dias, olha para aquele emprego que você já está há muitos anos não querendo ir e diga: eu tenho um senso de responsabilidade, eu vou cumprir aquilo no qual eu preciso cumprir, eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer, eu vou entregar aquilo que eu preciso entregar. Olha para a sua casa com responsabilidade, olha para o seu casamento com responsabilidade, olha para a sua vida com responsabilidade, olha para as áreas da sua vida que está desanimado com responsabilidade. Você vai largar no meio do caminho? Ah, porque eu estou desanimado, eu vou deixar para lá, eu vou deixar para que outro faça. Não, eu vou fazer. Ah, pode ter desânimo, posso acordar desanimado, posso não estar com a motivação das mil maravilhas como eu gostaria, mas eu vou fazer, eu vou agir no senso de responsabilidade. Ah, irmãos, eu não tenho a menor dúvida, Deus honra o senso de responsabilidade que nós temos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Deus conhece o nosso coração. Deus honra o nosso senso de responsabilidade. Ele sabe quando no fundo, a gente precisa dizer, Ele sabe quando no fundo a gente não está nem conseguindo fazer direito, mas a gente está fazendo. Deus honra o senso de responsabilidade, saiba disso. Saiba disso. Segundo lugar, para que você enfrente seu desânimo, entenda. Coloque isso na sua mente. Aprenda isso. E leve isso para a sua vida nos dias de desânimo. Saiba que Deus te aperfeiçoa nos dias maus. Diga: Deus me aperfeiçoa nos dias maus. Vamos dizer juntos: Deus me aperfeiçoa nos dias maus. Sabe o que eu quero dizer com isso? Deus tem propósito para a nossa vida também nos dias maus. O dia de desânimo é um dia mau, irmãos. Um dia de desânimo é um dia mau. Um dia de desânimo é um dia pesado. A luta, quando nós estamos desanimados, é uma luta maior. Mas, irmãos, Deus nos aperfeiçoa nos dias maus. Então, eu estou desanimado, eu preciso enfrentar o meu desânimo, eu vou agir com um senso de responsabilidade. E eu vou colocar no meu coração a certeza de que eu estou agindo com responsabilidade, eu estou vivendo o dia mau, mas Deus está me aperfeiçoando nesses dias. Deus está me ensinando algo nos dias maus. Deus está me ensinando algo também na minha caminhada de desânimo. Não foi à toa que no diálogo de Paulo com o Senhor, lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10, está escrito: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando eu sou fraco é que sou forte. Pois quando sou fraco é que sou forte. A gente pode parafrasear tranquilamente com esse versículo aqui e dizer: regozijo-me nos meus dias maus. Regozijo-me nos meus dias até mesmo de desânimo, porque é quando eu sou fraco é que sou forte. E nos meus dias de desânimo eu encontro e me deparo de uma forma extraordinária com a graça de Deus. Talvez se você tivesse com o seu ânimo 100%, você não reconheceria de forma tão grande a graça de Deus como você enxerga nos dias de desânimo. Não entre em crise com isso, mas às vezes a gente precisa, irmãos, de um motivo para a gente dobrar nossos joelhos e chorar diante do Senhor, para que a gente veja os céus abertos diante de nós. Terceiro lugar, receba isso como palavra de Deus no seu coração. Aprenda a enxergar o agir de Deus nas coisas simples. Diga após mim: aprenda a enxergar o agir de Deus nas coisas simples. Vamos falar todos juntos? Aprenda a enxergar o agir de Deus nas coisas simples. Vê se você concorda comigo. Às vezes está tão desanimado que a gente quer que algo extraordinário aconteça. A gente está tão desanimado que a gente pensa assim: hoje esse dia só vai melhorar se eu acordar, tiver um arco-íris assim bem na janela do meu quarto, um sol bem forte, e vir uma ave que eu nunca vi voar assim, fazer um rasante assim na minha janela. Aí a gente está esperando um extraordinário tão grande, mas tem coisa tão simples, irmãos, acontecendo ali do nosso lado, onde Deus está dizendo: ei, acorda, levanta, sai dessa caverna. Foi assim com Elias, não foi? Chegou, desanimou, sentou debaixo da árvore, falou que queria morrer. O anjo foi lá, deu comida para ele, caminhou, chegou na porta de uma caverna. Aí lá ele viu o quê? Terremoto, fogo. Ele viu um monte de coisa extraordinária, mas Deus estava nisso? Não. Deus não estava em nada disso. Aí ele vai lá para a ponta da caverna. Aí vem aquele orvalho, aquela chuva, aquela brisa, que se você fechar os olhos, você talvez consiga imaginar a ponta de uma caverna, num lugar bem nublado, com muita neblina, e aquele orvalho caindo, e ali é a presença de Deus. Às vezes você não tem o terremoto, às vezes você não tem o fogo, às vezes você não tem o arco-íris e a ave dando rasante na tua janela, mas você tem o orvalho de Deus na sua porta. Você tem o orvalho de Deus, e o orvalho de Deus é o que é simples, irmãos. É o que é simples, comunicando para nós que Deus está ali no simples. A conta bancária continua negativa, a empresa continua em crise, o casamento não melhora e não melhorou ainda, mas Deus está ali no simples. Deus está ali no simples. Deus está na alegria da vida. Deus está na bênção da vida. Sabe onde Deus mais se encontra, irmãos, na nossa vida, quando a gente quer perceber? É quando a gente olha para o lado. E não que aquilo nos alegre, mas aquilo nos choca. A gente olha para o lado e a gente vê alguém numa situação tão mais difícil que a nossa, irmãos. Sabe onde a gente tem o maior ânimo da vida? Quando a gente vai no INCA e vê o pai que está tratando o câncer do filho. Sabe onde a gente talvez pode ganhar os maiores ânimos da nossa vida enquanto a gente está desanimado? É quando a gente tira um dia e passa pelos cemitérios, pelas capelas e vê tantas pessoas velando seus entes queridos. A gente pode, ainda que isso não alegre a gente pode encontrar os maiores ânimos da vida quando a gente olha o chefe de família que está em cima de uma ponte querendo se jogar.
A gente não precisa de muita coisa para enxergar a graça de Deus. E você pode enfrentar o seu desânimo, se renovando e se fortalecendo no Senhor. Vamos falar juntos? Se renovando e fortalecendo-se no Senhor. Mais uma vez, se renovando e se fortalecendo no Senhor. Você sabe por que que o salmista, lá no Salmo 40, pôde dizer: Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro? Porque ele se fortaleceu e se renovou no Senhor. Se você entrou aqui desanimado nesta noite, se você tem vivido um ciclo desanimado na sua vida, o meu convite para você hoje é para que você se fortaleça e se renove no Senhor. Jó capítulo 4, versículo de 1 a 5, coloca para mim, por favor, Val. Jó capítulo 4, já está aí, versículo de 1 a 5, vai dizendo assim: Então respondeu Elifaz de Temã: Se alguém aventurar a dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas. Suas palavras deram firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas que agora que se vê em dificuldade, você se desanima. Quando você é atingido, você fica prostrado. Última frase. Mas agora que você se vê em dificuldade, você desanima. Quando é você que é atingido, você fica prostrado. Eu gosto muito dessa passagem, desse versículo, ele para mim é muito forte. Talvez por eu ser pastor e por eu vivenciar muito essa parte de dar palavras para o outro. Talvez ela não fale tão forte com você como fale comigo, mas confesso, ela fala muito forte comigo essa palavra. Esse é um texto ali no momento da vida de Jó, em que ele tinha perdido tudo. Seus bens, seus filhos. Estava com a doença no seu corpo e estava prostrado. O desânimo levou Jó para a prostração. E aí ele faz, um dos amigos de Jó, ele vai visitá-lo. E ele dá uma palavra muito forte para Jó. Ele dá aquela palavra de amigo. Você tem amigo que te diz isso? Agradeça a Deus pela vida dele. Porque ele está sendo amigo de Jó, amigo. E amigo não diz aquilo que a gente quer ouvir, amigo diz aquilo que a gente precisa ouvir. Então ele faz vendo Jó lá prostrado, desanimado, e sabendo quem era Jó, a palavra de Elifaz é muito cirúrgica. Ele diz mais ou menos assim: olha, você já usou sua boca para levantar o ânimo de tanta gente? Em outras palavras, Elifaz está dizendo assim: olha, você já saiu da sua casa para ir na casa de outras pessoas e pegar aquela pessoa pelo braço e levantar ela para que ela fique animada. Olha, você já segurou alguém pelo ombro e ajudou ele a caminhar para que ele pudesse chegar no outro lado. Você já falou, você já carregou, você já ajudou, você já fez tanta coisa pelo outro. Agora, quando é com você, você se prostra? Agora que é com você, agora que é você que está em dificuldade, você desanima? E quando você é atingido, você é prostrado? E aqui, irmãos, está um dos maiores desafios da vida cristã. Ou um dos maiores perigos, se você quiser chamar. É o perigo de pregar aos outros sem pregar a si mesmo. É o perigo de anunciar o evangelho para a vida do outro sem anunciar para a nossa própria. Esse é um risco, irmãos, absurdo que a gente corre no evangelho. É quando a gente tem a palavra certa para o outro, mas essa palavra certa não vira para nós. É quando a gente tem a palavra de ânimo para o outro. É quando a gente tem a canção para tocar para o outro. É quando a gente tem a música para entrar no coração do outro. É quando a gente tem o sermão para pregar, para entrar no coração do outro. Mas quando ele precisa fazer o caminho aqui, não é daqui para lá, é daqui para cá. Aí, irmãos, é um dos maiores desafios da vida. Isso serve não é só para mim ou para quem está aqui no altar, é para você. É para você.
Às vezes você tem a resposta certa para o outro, mas ela não tem valido para você. Às vezes você tem a força para levantar o outro, mas não tem a força para levantar a você mesmo. Que incoerência é essa? Que evangelho é esse que é só para o outro e não é para você? Que poder de Deus é esse que eu espero que ele tenha resultado na vida do outro, mas ele não tem na minha? Hoje é dia de levantar. Hoje é dia de levantar. Hoje é dia de fazer aquilo que, mais uma vez, a gente falou domingo, essas duas palavras se completam. Hoje é dia de fazer igual Davi. A criança morreu. Morreu. Eu rasguei roupa, eu me deitei no chão, eu coloquei a cara no chão, eu fiz jejum, eu fiz oração, eu fiquei sem comer. Eu fiz tudo enquanto a criança estava viva, pedindo para que Deus curasse. Deus não curou, ela morreu. Agora eu vou levantar, vou tomar banho, eu vou comer. E eu vou viver. Talvez você esteja desanimado por uma coisa que você não tem como mais reverter. Preste atenção aqui. Talvez você esteja desanimado por uma coisa que você não tem como mais reverter. Meu irmão, que ignorância. Você vai ficar prostrado por conta daquilo que você não tem mais como resolver. Você vai ficar desanimado por uma coisa que Deus já disse não. Você vai ficar desanimado por uma coisa que não vai acontecer. Ei, sai desse vitimismo. Sai desse senso de justiça. Ah, mas aquelas pessoas, elas fizeram isso comigo. Ah, porque aquela igreja, porque aquele trabalho, porque aquele marido, porque aquela mulher, porque... Chega, acabou. O tempo do senso de justiça acabou. Chega. Você vai viver de senso de justiça até quando? Ei, até quando você vai viver de senso de justiça? Senso de justiça vai te levar a lugar nenhum. Passou. A pessoa pode ser a pior pessoa para você. Passou. Ah, coitado de mim. E sou eu e só mais eu. Sai desse mundo. E quer saber de uma coisa? A vida é isso aí. Você quer ficar nesse senso de justiça? Você vai encontrar daqui a pouco outro que vai fazer igual ou pior com você. Você está usando de senso de justiça pelo que o outro fez, daqui a pouco você vai encontrar outro que vai fazer pior. Prazer, essa é a vida. Então levanta. Algo se foi, celebra o que ficou. Irmãos, por que a gente celebra tão pouco pelo que ficou? Por quê? Por que a gente foca tanto no que se foi? Tem tanta coisa com a gente, irmãos. Tem tanta coisa do nosso lado. Tem tanta coisa à nossa disposição. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e hoje desanimados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e desanimados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo não é igual ao de vocês. E aprendam de mim, porque eu sou manso, eu não aponto o dedo, eu sou humilde, eu estou acessível, e vocês acharão descanso para a sua alma. Ei, alma, por que você está assim tão desanimada? Hoje é dia de você encontrar descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Acredite, você precisa de muito pouco para cruzar essa porta hoje animado. Você precisa de muito pouco para renovar o seu espírito e sair deste lugar hoje com ânimo. Fique de pé.
Feche seus olhos. Pai, é diante do Senhor e na autoridade do nome do Teu Filho Jesus, que nós colocamos diante do Senhor todas as pessoas que aqui estão, sem exceção. Toma, Senhor, a minha vida, a vida dos músicos que estão aqui no altar, de cada irmão nosso que está nessa congregação. Sonda o nosso coração. Tal como diz o salmista, Deus, olha para a nossa alma. E encontrando, Deus, qualquer onda, qualquer movimento de desânimo dentro de nós, arranca ele em nome de Jesus. Arranca de dentro de nós agora. Faça uma cirurgia, Deus, dentro de nós e arranca todo o desânimo, Deus. Nos faça enxergar da forma correta, nos faça olhar pelos melhores ângulos. Nos faça, Deus, fechar os olhos para tudo que é ruim e olhar para o que é bom. E se está tudo caindo à nossa volta, nos faça olhar para o Senhor. Mas nos faça sair daqui nesta noite, Deus, renovados, animados, cheios de expectativas, sonhos, planos, porque o Senhor é o Deus dos planos, das expectativas, é o Deus que coloca novos caminhos diante de nós. Conforme temos dito, Deus, e temos nos apegado nesta palavra, o Senhor é o Deus que está logo ali no futuro nos esperando. O futuro com o Senhor é muito melhor, porque o Senhor já está lá nos aguardando. Nós não queremos viver daquilo que ficou para trás, nós não queremos viver das frustrações, dos desapontamentos, daquilo que nos trazia o desânimo. A gente quer depositar hoje diante do Senhor, iniciar um novo ciclo, uma nova caminhada, olhando para frente, sabendo que o Senhor tem o melhor para nós. Que hoje seja uma noite, Deus, de deixarmos bagagens, fardos, pesos aqui no Teu altar. Que a gente, Deus, possa nos aliviar de todo o peso, de todo o embaraço. E sair daqui, Deus, renovados, fortalecidos pelo Senhor. Obrigado por esta palavra, nós tomamos posse dela. Nós decidimos viver aquilo que ela nos diz. E pedimos o apoio do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém, amém.